Boa tarde, maravilhosos! Bora, 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 amores! Começar essa live mágica incrível! É possível! Gente, a gente acaba de sair de uma live e entra em outra, meu amor, porque é assim que funciona. Deixa eu colocar aqui. Amores, sejam todos e todas bem-vindas. Bora falar de negócios, bora falar do quê? Do que? De clientes, de dinheiro, do que mais é possível. Então, amores, você aí que tá procurando expandir os seus negócios, atrair mais clientes para você, essa live é para você. E eu vou receber uma pessoa maravilhosa aqui que vai conversar um pouquinho com a gente sobre como que a gente expande os negócios, como que a gente realmente atrai mais clientes. Então, hello, hello, hello. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu acabei de sair de uma live de dinheiro, agora a gente vai para uma live de negócio. Como pode melhorar ainda mais? Ah, maravilhosa! Olá! Gente, eu tava na live, a Luísa estava na live, daqui a pouco a gente sai da live, entra para essa outra live e assim a gente funciona nos nossos negócios. É Deixa eu isso colocar aí. aqui. Eu tô tentando ver aqui a minha iluminação, como pode melhorar. Ontem ela Que mais? tava tão legal. O que foi que houve com o meu ring light hoje? Como Gente, o pode... meu também, de vez em quando, ele dá umas falhadas, principalmente quando eu conecto no notebook. Aí ele dá uma estremecida aqui, daqui a pouco ele apaga sozinho. E o que mais é Mas possível? Lu maravilhosa, seja bem-vinda. eu Se apresente para nós, que eu sei que tem muitas pessoas que não te conhecem, meu amor, e tem pessoas que te conhecem. sim. Então, gente, meu nome é Luísa Janauís. Hoje eu trabalho principalmente com as ferramentas de Access Consciousness, né? Eu sou facilitadora de barras, de facelift, de processos corporais, todo o caminho do CF. Maravilhosa! E uma das pessoas que mais me inspira nesse negócio de De crescer, negócio, desse negócio de esse negócio, negócio de negócio. Ronita. Então, eu estou muito feliz, muito honrada de estar nessa live com você hoje, dona Ronita. Maravilhosa. E você sabe que é muito interessante, porque hoje as pessoas, né, elas me procuram muito por conta dos negócios, né? E o negócio, muitas vezes, a gente tem muitas projeções sobre negócios, né? A gente vem realmente de uma mentalidade de que negócios, muitas vezes, tem que ser algo sério, tem que ser algo planejado, tem que ser algo, muitas vezes, com muito esforço, com muita dificuldade. Eu lembro que a minha família toda, gente, para vocês só saberem um pouco da história, a minha família, todo mundo é concursado. Eu não tenho uma família de empresários, de empreendedores. Eu acredito que eu sou a primeira empresária da família. E é muito engraçado porque as pessoas, quando me procuram, elas acham que eu já estava nesse ramo. Não. E é muito engraçado que eu sempre tive muitos pontos negativos sobre empreender, digamos assim. Porque como a minha família, todo mundo era concursado, né? Para ele, esse negócio de empresa, de empreender, de ter um negócio, era algo muito distante. Então, a minha família sempre criou muitos pontos de vista com isso, sabe, Lu? Eles sempre colocaram isso, tem que ter muita dificuldade, muito esforço, demora uns 3, 4 anos para você ter um retorno, você tem que ter um capital de giro para investir o tempo todo, sabe? Tem que ter muito movimento, tem muita concorrência, né? Então, para você se destacar, você tem que ser o melhor, você tem que fazer muita coisa. E durante muito tempo eu cresci com isso, até que eu passei na OAB, né? Porque eu sou advogada, para quem não sabe, gente. Até que eu passei na OAB e eu sempre me identifiquei muito com a área trabalhista, né? Mas não na área trabalhista dos empregados. Eu gostava da outra parte, né? Então eu gostava de saber como as empresas funcionavam, como que era a outra parte de ser empresário, né? Então eu falo que hoje eu tenho muito essa facilidade com negócios, principalmente em criar, por conta disso, né? Então foi muito legal porque eu tive uma outra visão, diferente daquilo que eu escutei da minha família, diferente do que todo mundo sempre me falava no dia a dia do que era empreender, do que era ter um negócio, sabe? E daí na advocacia, lidando com as empresas, sendo advogada das empresas, eu comecei a perceber muitas e muitas coisas. A forma que eles criavam os negócios deles, a forma que eles desenvolviam, a forma das criações deles de criatividade, a forma como eles lidavam com os clientes, a forma também como eles atraíam os clientes. E não só na questão generativa, mas também no que não funcionava para alguns deles, que eles ainda tentavam fazer funcionar
porque também tinha essa crença de que era assim que funcionava. Então, como sempre funcionou assim e todo mundo faz, então a gente tem que funcionar assim. Então, eu falo que isso foi meu primeiro contato com o negócio, sabe? De observar a visão de como os negócios de cada ramo, né? Porque eram empresas de diferentes ramos, e de cada local funcionavam. Sim. E é muito interessante isso, Rô, porque você falando, eu vou lembrando também, né? Eu também venho de uma família de concursados. Uma parte da minha família é tudo bancário, né? Uma galera que Uau. trabalha, tipo, o Banco do Brasil e tal. E a outra parte, médicos, também tudo concursado, né? Trabalham na parte da saúde para o estado, para o município, enfim. E desde nova, assim, novinha mesmo, sei lá, acho que 12, 13 anos de idade, eu ia para esse negócio do empreendedorismo. Tipo, eu lembro, sabe aquelas revistinhas de pedido, tipo Avon, essas coisas? Sei. Eu não podia fazer no meu nome, eu fiz o meu pai fazer um cadastro no nome dele para eu vender na escola. Adorei. Eu fazia bijuteria quando eu era mais nova, Uau. e sempre tive essa coisa meio do espírito empreendedor, assim. Nunca me vi como concursada, nunca me vi trabalhando assim, né, naquela coisa do estável do concurso público. Eu sempre achava isso chato. Incrível. E quando eu estava trabalhando ainda, né, CLT lá, trabalhando para empresas, eu trabalhei para empresas locais aqui em Maceió e eu também trabalhei para empresas internacionais, né? Eu trabalhei na hotelaria, na hospitalidade, então eu trabalhei para hotéis de rede internacional, eu trabalhei para agências de intercâmbio, né, internacionais, e eu também via, eu brinco que com algumas empresas eu aprendi o que funciona e com outras empresas eu Exato. aprendi o que não fazer. Exato. E isso é uma coisa muito bacana, porque quando eu comecei na advocacia, e daí foi onde eu tive o meu primeiro contato. Eu tinha uma sociedade, primeiro eu trabalhei no escritório para outras pessoas, daí eu criei minha sociedade. E ali eu comecei a observar exatamente nas empresas o que funcionava no meu ponto de vista e o que não funcionava e o quanto que as pessoas ainda tentavam manter aquilo que elas sabiam que não estava funcionando, porque era tudo que elas tinham. Elas não tinham além, né? Elas não tinham mais possibilidades. Então, como muitas vezes sempre funcionou, elas continuavam tentando funcionar da mesma maneira, né? E aí foi muito engraçado que logo que eu fiz o meu primeiro curso de barras, que eu escolhi atender, né, de início, eu abri um espaço. Eu abri um espaço aqui em Limeira. E foi o meu primeiro ramo, né? O segundo, na verdade, que eu tinha escritório, mas daí logo depois eu fiz a transição de carreira. Então, quando eu abri o meu espaço, eu comecei a perceber que tudo aquilo que me ensinaram e falaram para mim sobre negócios não era nada daquilo, sabe? Eu tinha uma visão muito diferente de como as coisas funcionariam a partir do ponto de vista que eu me colocava como consumidora. Então, assim, eu comecei a observar muitas coisas. Se eu fosse num espaço terapêutico, por exemplo, como eu gostaria de ser atendida? Como eu gostaria de ser recepcionada? Se eu entrasse nesse espaço, o que eu gostaria de ter ali? O que engrandeceria meus olhos? O que me deixaria, assim, realmente num espaço de uau, eu quero voltar? Então, eu comecei a perceber que muitas das pessoas que criavam, por exemplo, espaços, né, seja terapêuticos, clínicas, algumas coisas, elas não olhavam isso, né? Elas não olhavam como a pessoa ia se sentir, elas não olhavam, tipo, às vezes a estrutura, e nós somos muito do visual, Lu. Quando a gente chega num lugar, a gente é muito do visual. A gente olha o local, a gente repara nas coisas. E eu falo que a gente começa a ser comprado pelos olhos, né? E isso é uma coisa real, tá? E daí o que acontece? Eu comecei a observar isso no meu espaço e logo depois o meu espaço aqui em Limeira, ele começou a ser muito cogitado. Começaram a vir os blogueiros, influenciadores, né? Muitas pessoas querendo locar salas ali, o espaço era a coisa mais linda. E daí eu criei um outro negócio, eu criei uma loja dentro do espaço, com todos os tipos de produtos holísticos. Então, pessoas que tinham velas, pessoas que tinham, sei lá, japamalas, pessoas que tinham óleos, coisas assim, empresas, pequenas empresas, levavam lá e a gente acabava divulgando também, e o negócio começou a criar. E aí eu comecei a perceber que eu tinha facilidade em empreender, sabe, em criar as coisas. E eu tinha muitas ideias, né? E foi aí que eu comecei a me especializar em algumas outras coisas. Como eu percebi que eu gostava de criar e como eu percebi que negócio para mim era uma coisa fácil, eu comecei a fazer já naquela época. Acho que foi em 2019, quando eu fiz a minha primeira classe de negócio feito diferente com a Simone.
Na época, para você ter ideia, eu tinha recém feito um fundamento. Ninguém fazia isso. Eu não era facilitadora de barras ainda, de nada. Eu simplesmente só atendia ali e tinha o meu espaço e eu estava nesse espaço de transição de carreira. Mas a classe me chamou a atenção. E eu lembro que quando eu fiz essa classe, não tinha ninguém. Era online, não tinha ninguém do Brasil. A Norma, na época, entrou só para traduzir para mim. Só tinha eu nessa classe. E quando eu fiz essa classe com a Simone em 2019, eu tive um espaço de tipo assim, de uau! Gente, se eu já criava bem diferente dos demais e numa velocidade muito rápida, o que eu vou fazer agora a partir desse manual? Eu vou voar, né? Sim. E eu lembro que logo em seguida eu devorei o manual, escutei as gravações e eu falo que isso realmente teve uma contribuição muito incrível, porque eu tinha uma visão muito diferente do que eu poderia dar continuidade com o meu negócio no espaço. E daí logo depois, mais ou menos depois de um ano, eu me tornei facilitadora de barras, processos corporais, facelift. E ali eu comecei a perceber uma criação diferente, sabe? Da mesma forma que eu observava, eu comecei a ver o que funcionava quando eu era aluna e o que não funcionava quando era aluna do meu ponto de vista. E eu comecei a perceber o que mais eu poderia trazer dentro das minhas criações. Então, tá, muitas pessoas não conhecem, por exemplo, barras de Axis. Como é que eu vou chegar nessas pessoas? E principalmente, como é que eu vou trazer uma possibilidade delas fazerem um curso, né? Que elas nem sabem direito o que é, para que elas possam perceber que esse curso não é só para quem atende ou para quem quer a técnica, mas para que elas possam utilizar no dia a dia. Então eu comecei a me colocar nesse espaço, sabe, de realmente fazer um negócio diferente dessa realidade, porém trazendo os elementos dessa realidade. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma linguagem diferente. Então, por exemplo, não adiantava eu falar, por exemplo, expansão da consciência, porque as pessoas não sabem nem o que é isso, né? Então eu comecei a perceber que se eu quisesse realmente que as pessoas viessem para as minhas classes, para os meus cursos, eu tinha que trabalhar algumas coisas que pegavam nelas, né? Então, através disso, eu trazia e começava a trazer consciência. Então, eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade muito intensa, que eu falo que eu reconheço isso, que eu sou muito criadora, né? Eu tenho até uma amiga aqui de Limeira que ela sempre brinca comigo. Agora não mais, mas ela brincava que eu tinha um jeito suicida de criar. Quando você respirou, Rolita, você está criando outra coisa. Porque eu me movimento assim, né? Eu me movimento criando, 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 e para mim é leve criar. E o negócio feito diferente, ele traz esse espaço de você ser você no seu negócio. Né? Não ser aquela pessoa séria, não ser aquela pessoa tímida, ou você tem que falar de uma determinada maneira para mostrar que você tem propriedade sobre aquilo, sabe? Não, você tem que ser você. E se você tiver que fazer palhaçada, você vai fazer. E se você tiver que falar errado, porque não existe certo e errado, você vai falar do seu jeito. E aí eu comecei a perceber que com o meu jeito, as coisas começavam a engrenar. E normalmente as pessoas querem fazer o que as outras pessoas estão fazendo. E isso não funciona. Porque você tem a sua energia, né? Você tem o seu tipo de negócio. E foi aí que eu comecei realmente a criar de uma forma totalmente diferente do que muita gente cria. Sim. E é sensacional porque a gente vê isso, né, no teu negócio, nas tuas redes sociais, nas tuas criações, nas tuas classes, a tua energia, né? Eu já tive o prazer de estar trabalhando junto contigo na criação de uma classe, né? Recentemente até. E, cara, é tão legal essa energia, porque assim, não é realmente, sabe, quem conhece Rony, eu vou falar que quem só conhece Ronita de rede social, você vai conhecer ela pessoalmente e é a mesma pessoa, não é um personagem, é Ronita, sabe? Então, isso faz, né, o negócio ter a tua cara e as pessoas se conectarem com isso e receber de você, né? Então, isso é fantástico. E falando assim até pra mim, eu lembro, antes de eu me tornar facilitadora também, eu tive um período bem curto, assim, entre o meu primeiro curso de barras e me tornar facilitadora. Eu fiz o meu primeiro curso de barras em janeiro de 2020. Eu me tornei facilitadora em junho de 2020. Então, foram mais ou menos 6 meses ali. O Sandro. Ai, Sandro, maravilhoso. Vou ter live com o Sandro mais tarde. Gente, o Sandro tem live com a Luísa hoje. E nesse período, né, ali, Agora voltou, você tava muda, voltou. Voltou, tá. Eu acho que alguém tava me ligando aqui, aí deu uma travadinha, mas beleza, como pode melhorar?
Então, quando eu estava nesse período, né, e que eu fiz o meu primeiro curso de barras, nesses 6 meses até eu me tornar facilitadora, eu ainda estava no meu trabalho CLT, eu trabalhava numa agência de intercâmbio. Então, boa parte da minha renda vinha de cursos, né, que eu vendia os cursos para galera para fora do Brasil. E aí, tipo, teve a pandemia, eu acho que estourou, sei lá, março, por aí. E foi muito interessante, porque no período de janeiro a março, mais ou menos, que foi quando a gente parou as vendas por conta da pandemia, eu vendi, eu acho que mais do que eu já tinha vendido, sei lá, no ano anterior inteiro, só usando as ferramentas de Axis. Eu percebi que uma das coisas, por exemplo, para mim, naquela empresa, especificamente naquele cargo que eu tinha uma coisa que eu não gostava, que era a parte burocrática do negócio, de assinar contrato, não sei o quê. Eu adorava quando a galera chegava lá, a gente batia papo, escolhia o destino junto, escolhia a acomodação, mas a parte do burocrático, do assinar contrato, eu não gostava. E aí eu comecei a perguntar, né? Comecei a fazer perguntas de tipo, o que eu posso fazer aí para tipo, ter mais clientes, ter mais pessoas escolhendo fazer, sem eu ter que ficar nessa parte chata da burocracia. E, cara, foi muito engraçado, porque o que começou a acontecer foi o seguinte, eu atendia as pessoas, elas iam lá, tiravam as dúvidas e tal, e aí o meu chefe me colocou para ir fazer também algumas palestras fora da agência, para poder convidar as pessoas. E aí as pessoas iam lá na loja, sem eu estar lá, fechavam o contrato. Então, o meu supervisor, que fazia toda a parte burocrática que eu não gostava, mas a comissão vinha para mim, porque o primeiro atendimento foi meu. Adoro! Então, foi sensacional. Foi uma das coisas, assim, que eu comecei a mudar, porque na época eu já tava tipo, ai, não tô tão afim de continuar aqui. Mas foi um período que foi totalmente diferente. Era um trabalho que para mim tava pesado e usando as ferramentas de Axis eu consegui mudar de uma forma que começou a ficar super leve, super divertido. Eu comecei a criar mais, ter mais clientes. E aí foi também o que conseguiu me impulsionar para fazer a transição, né? E logo, poucos meses depois, em junho, me tornar facilitadora e aí sair da empresa com um dinheirinho no bolso para poder seguir com o meu negócio. Que incrível. E é muito legal isso, porque quando eu falei para vocês que eu fiz a classe em 2019, e era uma classe que poucas pessoas escolhiam, Lu, porque assim, naquela época ainda o Axis, ele estava recém, assim, as pessoas estavam escolhendo, estava na época de pandemia também, muitas pessoas estavam parando com muita coisa. E eu estava disposta a começar um negócio e fazer coisas diferentes ali, sabe? E quando eu escolhi, por exemplo, fazer essa classe com a Simone, eu sabia que essa classe ia criar algo para mim, que ela ia me dar um movimento que se requeria, igual você falou, sabe? Me impulsionar para que eu pudesse ter mais ferramentas para expandir meu negócio e para criar ele de uma forma diferente, né? E realmente, eu lembro que quando eu acessei o manual a primeira vez, e quando eu lembro na época a Simone me facilitou, inclusive, porque eu ainda estava na transição de carreira, e ela me trouxe exatamente isso. E se você pudesse ter mais do que um negócio? Né? E se você pudesse realmente ter vários tipos de negócios acontecendo. E isso é uma das coisas que para mim me deu muita clareza, porque durante muito tempo as pessoas elas acreditam que o dinheiro somente deve vir de uma única fonte de renda, ou você tem que ter um único negócio para que você possa realmente controlá-lo, planejá-lo, né? Fazer com que ele funcione. Não, sabe? Dentro do Axis mesmo hoje eu tenho vários tipos de negócios, né? E além disso, além do negócio com o Axis, eu tenho minhas mentorias, né? Eu tenho tanto mentorias em grupo quanto mentorias individuais que vão acontecendo. E tem outras criações que eu participo, igual eu e a Calu participam agora da criação do Bedo, a gente participa de várias criações. E você começa a perceber que você realmente tem uma forma de funcionar com cada tipo de negócio. É como se cada tipo de negócio tivesse um batimento cardíaco diferente, né? E é uma coisa tão diferente de funcionar e ao mesmo tempo tão enérgica, ao mesmo tempo tão divertida e tão alegre. E isso me fez olhar que sim, é possível você ter vários negócios, clientes vindo para você de diferentes formas, né? O dinheiro também vindo para você de diferentes formas e você não ter o que a gente acha que muitas vezes a gente vai ter, uma exaustão. Não. Quando eu trabalhava na advocacia e só com advocacia, eu tinha uma exaustão, Luiz, mental, física, que assim, era incrível. Hoje, não. Hoje eu tenho tantos e tantos movimentos e assim, não existe exaustão mental, exaustão física, porque o seu corpo está criando com você junto. Então, o próprio corpo vai te mostrando, te direcionando o que vai criar, o que não vai criar.
Hoje, antes de entrar para as lives agora, eu estava com a minha assessora e a gente estava olhando para a agenda de novembro, né? E a gente fazendo perguntas juntas e percebendo, né, o que está criando, o que não está criando. Então, teve duas criações ali que eu já senti agora, o corpo já mostrou, ó, não vai criar mais para nós isso. Então, a gente vai desenvolvendo um negócio não de uma forma linear. Todos os dias, você vai percebendo o que mais seu negócio pode ter. Então, se você escolhe, por exemplo, expandir os seus negócios, a primeira coisa é você reconhecer quais tipos de negócio vocês têm, né? Qual tipo de negócio você pode vir a ter? E uma das coisas que eu faço todos os dias, que eu me pergunto todos os dias é, negócio, o que mais a gente pode criar hoje, né? O que mais nós podemos acrescentar para que nos permita, inclusive, ter mais negócios e mais clientes? E não apenas uma única coisa, eu escolho criar mais, né? O que mais está disponível para mim, né? Que tipo de criações estão disponíveis? E você começa a entrar no espaço de pedir por mais, né? Pedir para que mais apareça. Então você vai percebendo que o negócio ele vai tendo um movimento diferente. E o nosso negócio, gente, ele tem uma energia, ele tem uma consciência, né? E todos os dias eu também pergunto para ele, né? Porque são muitas criações acontecendo. E hoje eu acordei de manhã e me concentrei um pouquinho, conversei com o meu corpo e perguntei: negócio, o que você requer de mim hoje, né? Onde você escolhe que eu coloque a minha energia, que eu coloque a minha atenção para que a gente possa movimentar e criar mais. E eu vou ter algumas classes agora em agosto, algumas em setembro. E hoje o meu negócio me pediu para olhar para uma classe de setembro e para a agenda de novembro. E também para olhar para uma classe específica em agosto. Então, quando você começa a engrenar de uma forma diferente e perceber que o seu negócio ele é uma energia, né? Principalmente tem uma energia antes disso, você começa, o seu corpo vai te mostrando exatamente aonde vai criar mais, aonde você tem que colocar mais energia naquele dia, inclusive para que os clientes venham mais. E isso é uma coisa muito diferente, porque aquela pergunta que a gente faz em Axis, né, todos os dias, quem sou eu hoje? E que grandiosa, gloriosa aventuras terei, né? É sobre também o seu negócio. Quem eu sou hoje no meu negócio, né? E quais aventuras grandiosas eu vou ter hoje? Porque não é todos os dias fazer tudo igual, que nem você falou, né? Que negócio de concurso público, que é todo dia igual, aquela coisinha, né? Eu sou uma pessoa que eu enjoo muito rápido, né? Eu não gosto de ficar fazendo o tempo todo a mesma coisa. E eu acho que isso nos permite realmente todos os dias você fazer uma coisa diferente, criar de uma forma diferente, independente do local que você tá, né? Então, realmente o negócio ele expande de uma forma diferente quando você começa a observar que o seu negócio pode ser diferente de todo mundo. Sim, e eu acho que uma coisa também muito bacana que eu trouxe muito pro meu negócio e pra minha vida, na verdade. Mas assim, eu uso muito isso no meu negócio. Sabe aquela máxima do você tem que estar disposto a perder tudo para ter Tudo para ter tudo? tudo. Uhum. Né? Eu tenho feito muito isso, olhado muito para isso no meu negócio mesmo. Às vezes até, inclusive, investimentos que eu faço, né, de Sim. classes e tal. A galera tem uma mania, né, de dizer, porque as classes de Access são caras, as classes de Access são isso, são aquilo. E muita gente fala, você é louca de investir não sei quantos mil reais em classe, darará. Só que eu olho muito para isso de tipo, ok, o que o meu negócio está requerendo? Se eu escolher, por exemplo, investir nessa classe aí, vai criar mais? E eu lembro que Exato. teve uma classe, assim, particularmente, que foi realmente esse negócio do eu tô disposta a perder tudo para ter tudo, que foi o meu primeiro escolha de possibilidades. Lá em 2021, eu acho. Acho que 2021, quando o Brandon Watt veio aqui pro Brasil, né? E aí eu Sim. falei, cara, eu escolho fazer essa classe, eu escolho fazer essa classe, eu escolho fazer essa classe. E aí eu não tinha o valor todo e eu falei, tá, eu vou pegar um empréstimo para fazer essa classe. E a galera, não, você tá louca. Acho que na época era 12 mil e alguma coisa. Uhum. Falei, eu vou pegar um empréstimo pra fazer essa classe. Vai criar mais se eu fizer? Eu falei, vai, ok. Daí eu, tipo assim, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro todo mês pra honrar esse empréstimo? Sabe? Ficou aquele negócio na minha cabeça. E eu fiz perguntas pro meu negócio vai. Eu falei, ok, beleza. Fiz o bendito do empréstimo, fui lá, paguei a classe, comprei os dólares na época, né? Paguei em dólar lá. E, cara, de lá pra cá, desde que eu escolhi essa classe, o meu negócio expandiu num nível, sabe? Que eu não sei nem mensurar, assim, o tanto de coisa que foi criada na minha vida e no meu negócio a partir daquela Sim. classe. Então, hoje eu olho, assim, para os investimentos de forma geral que eu faço Sim. no meu negócio como isso, investimentos. Sabe? De tipo, se eu fizer isso, se eu fizer essa classe, ou enfim, se eu fizer a reforma aqui no escritório, ou enfim, qualquer coisa que eu for fazer,
isso vai criar mais para mim? Isso vai criar mais para o meu negócio? E estar disposta mesmo, é tipo, sabe, vou dar a cara a tapa igual pedir demissão no meio da pandemia, todo mundo se agarrando aos seus empregos e eu ir lá pedir demissão para virar facilitadora. Então, acho que você está nessa disposição também de estar presente com, não é tipo fazendo a loucura, mas estar presente com o que aquilo vai criar para ti, só vai. Sim, exato. E você sabe que é uma coisa que a gente traz muito, inclusive na classe de negócio, né? A classe de negócio, para quem não sabe, gente, do Axis, é uma classe que eu falo para mim é um dos manuais mais incríveis que o Axis tem. E eu falo metade do manual é sobre dinheiro e metade é sobre negócio, porque os dois estão muito ligados, né? E tem uma pergunta que eu gosto muito que tem lá, que fala assim, né? Onde você pode destruir seu dinheiro no seu negócio para que ele te faça mais dinheiro? Porque muitas pessoas acham que fazer um negócio é simplesmente você só fazer e movimentar. E muitas vezes você pede por movimentos, mas movimentos se requerem de você. E muitos desses movimentos se requer que você invista no seu negócio, inclusive para que ele possa criar mais para você. E eu sou uma pessoa, particularmente, que eu invisto no meu negócio. Eu sempre investi muito nele. E eu sou aquela que estou disposta a investir, né? Então, assim, investir no seu negócio é investir em você, né? Porque, por exemplo, o nosso tipo de negócio, nós somos o produto. Né? E as pessoas se esquecem disso, que apesar de você ser facilitadora, ter outras facilitadoras, as pessoas que vão se conectar com você, elas vão se conectar com a sua energia, né? Com aquilo que você é, com quem você é. E quando a gente faz classe, gente, muitas vezes não é só para nós, mas é para os nossos negócios continuarem movimentando, para nós entregarmos mais as nossas classes, para que a gente possa trazer mais conteúdos também, para que a gente possa acessar muito mais, para contribuir com as pessoas. Então, muitas pessoas, às vezes, elas não estão dispostas a investir nos seus negócios. E eu sempre trago essa pergunta mesmo. O quanto você está disposta a pagar, também é o quanto você está disposta a receber. Né? Então, se você está recebendo pouco na sua vida, perceba onde você não está investindo também na sua vida, onde você não está investindo no seu negócio. E eu sou uma pessoa que eu sempre estou nesse espaço. O que mais eu posso acrescentar? O que mais eu posso investir? Né? O que se requer para que a gente possa expandir mais? Como a gente pode ser mais vista? E eu estava conversando exatamente isso hoje com a Bianca, ontem, hoje, aquela Bianca tá aqui em casa, gente. E a gente tá falando exatamente isso. Eu falo, Bianca, eu sou uma pessoa que eu não tenho esse ponto de vista de investir numa mídia social, eu não tenho esse ponto de vista de investir numa foto, de investir num folder, sabe? De investir nas classes que eu escolho fazer, investir realmente nas chamadas, porque eu sei que isso, quando eu faço perguntas e meu corpo expande, eu sei que vai criar muito, muito mais, né? E realmente, eu também, quando eu fiz, gente, mais da metade das classes que eu fiz do Axis, eu não tinha dinheiro. Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro fundamento, eu não tinha dinheiro, eu pedi um cartão emprestado do meu tio. A minha primeira classe de negócio também, eu pedi o cartão emprestado da minha mãe, sabe? Eu já fiz empréstimos pré-aprovados que eu tinha, né, na minha conta para fazer algumas classes, comprar chamadas, né? Então, assim, inclusive, para quando eu fui investir no meu espaço e reformar o meu espaço aqui em Limeira, eu fiz um empréstimo, na verdade não tinha nem no meu nome, eu fiz o nome da minha mãe, né? Nós fizemos um empréstimo, comprei tudo que se requeria para o espaço. E logo depois, é tão incrível, porque quando você segue exatamente o que vai criar, gente, o dinheiro ele começa a vir numa velocidade, porque o dinheiro te apoia. E é aí que tá. Você cria, né? Você pede, você escolhe, você cria e o dinheiro ele vem para apoiar o que você está escolhendo. O dinheiro vem para apoiar, né, realmente a sua criação. E muitas vezes a gente não reconhece isso. Então eu falo que de tudo que eu investi e de tudo que eu recebi hoje eu recebi muito mais. Eu tenho, gente, eu não sei nem dizer para vocês a magnitude do meu receber hoje em tudo, não só em dinheiro, mas em possibilidades, em criações, em conexões e parcerias é muito, muito maior do que eu já investi no Axis, assim, sabe? E eu acho que o Axis nos traz esse espaço de ter um negócio diferente com ferramentas simples. Ferramentas simples para você usar no seu dia a dia, para que os clientes chegam, para que o seu negócio expanda. Eu recebi uma mensagem acho que ontem de uma pessoa que falou assim, nossa, Rô, eu assisti uma live sua, como puxou de energia, não sei o quê, você falando alguma coisa de dinheiro. Eu terminei de assistir aquilo e eu me propus uma semana a fazer duas coisinhas que você trouxe na live. E por incrível que pareça, uma pessoa que estava me devendo, tipo, me pagou, que era uma coisa quase que possível. E as pessoas começaram a comprar mais online, nossa, né? E a gente não estava tendo compras. Eles têm uma loja que funciona tanto no público quanto online. E ela falou que uau, que mais? Que as pessoas não estão vindo no presencial. E eu comecei a perceber que, de repente, a energia era para um outro lugar. Então, nós estamos começando agora a desenvolver um outro sistema para atender mais pedidos online, porque é o que está se criando agora.
E isso é muito bacana, porque quando você começa a perceber que o negócio ele tem várias vertentes, várias formas de acontecer, você não fica preso somente numa criação. Muitas outras criações vão se engajando com o seu negócio e as coisas vão aparecendo, as pessoas vão vindo e você vai tendo criatividade para criar mais alguma outra coisa. Então, gente, uma coisa que a gente traz para vocês é muito isso, sabe? Às vezes você tem um negócio e não quer dizer que ele não está expansivo, e não quer dizer que as pessoas não estão vindo, não quer dizer que tem algo de errado com você ou que você não está fazendo o suficiente. Mas às vezes requer um outro movimento, né? Às vezes requer que você olhe para o seu negócio de uma outra forma. Às vezes pode ser que dentro desse próprio negócio tem outras formas das pessoas virem, tem outras coisas que você pode desenvolver ali. E essas ferramentas, né, principalmente do Joyful Biz, da Alegria dos Negócios, da Classe de Negócio Diferente, te permitem olhar para onde você não está olhando, para onde você não está reconhecendo. Eu vou dar um exemplo. A última classe de negócio que eu tive uma... Foi muito engraçado, gente, porque minha última classe de negócio, eu não tive uma pessoa do Axis como facilitadora e terapeuta. Eram todos empresários. Eu não tive nenhum terapeuta. Foi a primeira classe, tipo, não tive. E eu tinha uma pessoa lá, que ela era uma puta de uma empresária, aqui no interior de São Paulo, e ela tinha salões de beleza. E não só salões de beleza, ela tinha produtos de beleza também. E conversando, porque a gente também vê muitas coisas no dia a dia, né? No que você pode trazer as ferramentas para o dia a dia. E conversando com ela e trazendo consciência e facilitações. Essa classe aconteceu, acho que tem mais de um mês e pouquinho. Se vocês verem ela engajando nas redes sociais, que era a maior trava da vida dela, sabe? De trazer os antes e depois dos cabelos, dos produtos. Se vocês perceberem o quanto que modificou e mudou, inclusive a energia dela, do negócio, foi incrível. E ontem ela falou para mim, falou, Rô, tá gritante o número de pessoas vindo para os salões. Ela tá abrindo agora a quarta filial dela, sabe? Numa cidade próxima. E realmente, assim, coisas que ela não estava olhando, que ela não estava disposta a olhar, e que ela começou a perceber que ela poderia, dentro do próprio negócio, movimentar de formas diferentes. Então, as ferramentas do Axis nos trazem muito esse espaço, sabe? De você olhar o que mais você pode melhorar. E não tentar consertar algo, porque não tem nada de errado. É só algum espaço que você ainda não está presente para perceber e receber informação. Sem dúvida. E eu tava aqui no mudo, porque minha mãe tava aqui, veio aqui, ó, estamos mexendo na internet. Aí talvez se eu cair, eu volto na outra rede. Porque tem 3 redes de Wi-Fi aqui em casa e estão mexendo. Aí por isso que eu tava no mudo aqui, mas eu tava te ouvindo falando. Cara, é sensacional. Eu posso falar assim da tua energia facilitando. Eu já tive a oportunidade de fazer, né, algumas classes de negócio contigo. É verdade. E essa última que você fez, né, sobre criação de classes, sensacional. E sabe o que eu acho interessante, de verdade? Assim, eu vou falar um pouco sobre a energia do que eu percebo de negócio feito diferente, mas também de te facilitando. Então, o negócio feito diferente em si, né, essa especialidade do Axis, e né, eu comecei lá, acho que foi um dos primeiros livros que eu li de Axis, foi o Alegria dos Negócios. Eu comecei a olhar realmente de tipo, nossa, tem um negócio aqui diferente, com uma possibilidade diferente de descobrir como que funciona para mim. Sabe? Esse foi um ponto específico, assim, porque eu tinha um hábito de olhar o que estava funcionando para as pessoas e querer replicar. E não é que isso seja errado, mas se não é aquilo que necessariamente funciona para mim e para o meu negócio, eu posso fazer exatamente igual que o outro fez e não vou ter o mesmo resultado. Não. Então, assim, as ferramentas de negócio feito diferente, elas me trouxeram esse espaço de descobrir o que funciona para mim. E falando especificamente de ti, eu sei que a gente teve essa conversa já antes, eu falei, Rô, eu escolho fazer a classe de negócio feito diferente com você. Eu sei que existe... Luísa criou, gente. Meu avançado foi ela, criadora. Eu fiquei no Ela pé. puxou muita energia. Ela foi mais... Eu ainda falei, Lu, eu acho que talvez não vai dar tempo do seu CF, porque talvez não vai dar tempo. Eu acho que não. Ela, não, eu acredito ainda. Eu falei, Ronita, não tem outra opção. Tipo assim, eu vou fazer essa classe com você.
E, cara, eu fiz pergunta. Eu cheguei a me inscrever para uma classe da Simone. E aí depois eu falei, não, não é essa classe. Não vou fazer essa classe com a Simone. Aí pensei, vou fazer com o Chris Hughes, que também é um cara que eu admiro muito, a forma como ele faz os negócios. Mas não, sei lá, tinha um negócio esquisito. Tem outros facilitadores de alegria dos negócios aqui no Brasil também, que são pessoas incríveis, são facilitadores incríveis, mas assim, não, sabe? Tipo, É verdade. eu digo que a minha musa dos negócios é Ronita. E eu falei, cara, vai ser com a Ronita. E eu acho que eu te mandei umas mensagens umas 4, 5 vezes. Ronita, cadê o teu avançado? Ronita, cadê o teu avançado? Falei, E, socorro, né, você veio. e o pior é que você me mandava, e muitas pessoas mandavam, Rô, você já virou avançado? Eu falei, gente, todos os lugares onde vocês estão me pressionando. Ai, que divertido. Ai, que legal. E Mas aconteceu, assim, na verdade, na renovação do JCF. Foi na semana da renovação do JCF que saiu, e daí a Leandra me mandou uma mensagem. Eu estava na classe do Brando, estava no primeiro dia de fundamento. Ela falou assim: ai, parabéns, agora você é avançada. Aí a Luísa chegou na classe e falou assim: Luísa, suas preces foram atendidas. Ela falou: acredito. foi exatamente isso, assim. Porque realmente eu não me via fazendo essa classe com outra pessoa. Sim. Sabe? Foi tipo, não, essa classe vou fazer com a Ronita, porque essa energia. E assim, tem muito isso, né? De quem que a gente se identifica, quem que a gente recebe. A energia tem né? Eu já fiz fundamento com vários outros facilitadores, recebi muitos deles, classe 3 de corpo, classe de entidades, enfim, tem às vezes facilitadores com certas especialidades que a gente, né, se identifica mais. E assim, essa parte de negócios, não tem outra pessoa que eu diga. Não é puxando o saco, gente, é porque é real, assim. Puxando o saco, gente. Luiz puxando o saco em redes sociais. Eu tenho meu cabelinho cacheado aqui e meio que virou meu ritual, assim. Tipo, eu vou lavar meu cabelo, eu tenho lá os meus produtinhos de cabelo cacheado, eu tenho minha wet brush para desembaraçar o meu cabelo e eu tenho Juanita Gimenez lá ouvindo ou uma live, um puxão de energia, alguma coisa. É o meu ritual de autocuidado. É cuidar dos cabelos ouvindo Ronita Gimenez. Adoro, gente. Tá vendo? Eu também contribuo com o seu autocuidado. Hoje eu tô aqui em casa, gente. Vou contar uma piada pra vocês. A Bianca falou pra mim ontem: nossa, tô me sentindo inchada. Eu falei também. E eu parei, eu cortei o glúten e o açúcar, né? Aí hoje eu fiz todo um café da manhã. Aí na hora do almoço eu pedi tudo sem glúten, sem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu falei assim, gente, acho que eu vou criar um dia desintoxicando com arroz. Você veio, eu vou te trazer uma dieta, não sei o que, autocuidado. Agora tem autocuidado com o cabelo, gente, que mais é possível. JCF, vai valer para renovação do CF? Ah, Lê, agora eu sou uma JCF avançada, meu garoto maravilhoso. Então, vale, gente. Para quem não sabe, eu me tornei avançada agora, uma JCF avançada. Aqui no Brasil nós somos em 3, eu, André e a Norma. E eu me tornei agora tem um mês, acho. Foi início de julho, né? Início Foi de quando a gente tava em... JCF vai valer para renovação do CF. Sim, então, amores, quem escolhe vir, principalmente o pessoal que está indo para facilitador certificado, vocês têm que ter uma classe de negócio diferente para se tornar e para renovar agora, né? E tem que ser com um facilitador avançado de negócios. Então, não pode ser só o JCF, tem que ser um Advanced JCF. Então, meus amores, mais. Exatamente. Então, já fica a hashtag a dica, Dona Ronita Gimenez, JCF avançada. Que vai ter uma classe esse fim de semana, né? Esse final de semana, gente, nós vamos fazer uma classe agora, Lê, sábado agora. E assim, a classe de negócio feito diferente, gente, ela pode ser feita ou em 3 dias integrais, ou em 4 dias, onde um dia a gente pode dividir em 2 períodos. Então, o que eu fiz? A gente vai ter uma classe de negócios começando sábado e domingo agora, das 10 às 6. E segunda e terça à noite, então a partir das 7h30. Então é um horário muito bacana, né, Lu? Um horário muito legal. Para quem escolher, gente, bora para essa classe de negócios, que vai ser agora. E o manual, ó, maravilhoso. Incrível. E eu acho que a Lu travou, gente, para mim, ou só para vocês? Luiz, volte. E vai ser agora, Lê. Bora, bora, bora. Voltou. Falei, Luiz, você travou, volte, senhora. Sim,
eu acho que eles devem ter mexido aqui. Aí eu tô no 4G agora. Porque não tem Wi-Fi certa que vai me impedir de estar nessa live. Maravilhosa. E é isso, amores. Então, assim, os pré-requisitos, não tem pré-requisitos, a não ser um curso de barras, né? Então, é uma classe realmente que ela é uma classe, ela é incrível. Eu sou suspeita a falar, porque desde o começo eu me dediquei muito com essa classe. Então, antes mesmo de me tornar JCF, eu já tinha feito várias outras classes, não só de negócio feito diferente, mas outras classes de negócios com a Simone, né, com os facilitadores. E eu falo que foi uma coisa... A especialidade de alegria dos negócios, ela... Nunca entrei no Axis realmente pensando, eu vou me tornar facilitador de negócios. Eu falo que ela me escolheu. Ela olhou para mim e falou, linda, bora, vamos, vem para cá. E realmente foi isso. Então, ano passado eu vim para essa especialidade, realmente, depois que eu comecei a acessar muito mais ainda essas classes. Gente, meu negócio ele deu um salto, assim, incrível, foi, assim, rápido. E o número de pessoas que passam por essa classe de negócio, eu percebo, assim, os movimentos, né, as criações, realmente é muito mágico. Então, meus amores, se vocês escolhem, esse final de semana vamos ter uma classe. A Lu maravilhosa, nossa host, linda. Então, gente, se vocês quiserem saber mais informações ou querem saber um pouco mais sobre essa classe, pode me chamar, pode chamar a Lu, né? E também tem o link da classe lá na minha bio, para que vocês possam olhar, saber um pouquinho mais como funciona. Tem no destaque, gente, do meu Instagram, tem ali depoimentos, tem o JCF, que tem o Joy of Business ali, só depoimento de quem já fez classe, gente, de negócios. E tem vários depoimentos maravilhosos, muitas facilitadoras, né, pessoas também de diferentes áreas que já fizeram, trabalham, que empreendem também, né, com outros tipos de coisas, né, trazendo um pouquinho sobre o que foi essa classe, que essa classe mudou, o que movimentou ali nos negócios, no dinheiro. Então, se vocês tiverem curiosidade, acessem lá também nos destaques, que tem bastante depoimento legal. Exatamente. E, assim, uma coisa também que eu acho que é importante falar, eu trabalho muito com a energia do engajamento, né? Que é muito essa coisa de você conversar com as pessoas, de você interagir com as pessoas e sem agenda por trás, de tipo, eu tô entrando em contato para vender, ou sei lá o que, né? E conversando com as pessoas sobre essa classe agora de negócio feito diferente, foi tão legal perceber essa energia, sabe? Tive algumas pessoas que me falaram assim, nossa, eu acho tão legal porque eu me sinto acolhida, eu não me sinto pressionada a escolher a classe, né? Eu estou livre para escolher e tal. E eu acho isso tão legal. Então, uma das coisas que, se for assim, deixar uma última dica para quem está assistindo a live, olha um pouco para como que você pode engajar mais com as pessoas no seu negócio, Exato. Sabe? E engajar nesse sentido de conversar, de como que você pode contribuir, né? De estar interessado realmente ali no que você pode contribuir com a pessoa e naturalmente, no momento que ela escolher fazer a classe, no momento que ela escolher comprar um produto, ela vai lembrar de você. Né? Sim. Porque você foi aquela pessoa que acolheu. Ninguém gosta de vendedor chato. Isso é uma coisa legal, porque quando você vende, igual eu falo assim, a gente não vende, a gente convida para possibilidades. Porque quando você vende, é aquele empurrão de energia, né? E a gente já fica assim, bota essa pessoa embora, que nem quando você entra numa loja, já vem aquelas mulheres, né? Pois não, senhora, e fica seguindo você assim, sabe? Como se fosse... Uma vez eu entrei numa loja, eu nunca me esqueço, gente. Eu nem lembro qual foi a cidade, eu acho que foi... não lembro mais. E eu entrei nessa loja para comprar uma agenda, essa mulher não saía atrás de mim, sabe? Como se eu fosse roubar, furtar, sei lá. Eu falei, gente, eu saí da loja porque eu não tava aguentando a mulher. Ela andava comigo. Eu falei, gente, coisa chata. Então não sejam essas pessoas, sabe, gente? Convidem as pessoas, sejam gentis com as pessoas, sejam generosos. E também respeitem os espaços das pessoas. Se a pessoa, de repente, não está escolhendo naquele momento, é porque muita coisa está movimentando no universo dela, né? Então, solte a pessoa e perceba que em algum momento ela vai lembrar de você. E isso que é muito legal do negócio feito diferente, porque para quem não sabe, gente, a gente fala exatamente sobre colaboradores, sobre criação de produtos, sobre venda de produtos. Então, é muita coisa legal, tem muita coisa, assim, incrível nessa classe. E quem tá perguntando aqui, gente, normalmente eu não ministro negócio feito diferente presencial, tá? Eu só ministro essa classe online. E ela tem gravação, mas você tem que estar presencialmente na classe, tá? Então, as pessoas às vezes me pedem classe de negócio presencial. Normalmente eu faço online, tá, gente? Porque
muito mais pessoas, pessoas do mundo todo aí. Então, para quem está perguntando, minhas classes de negócio fez diferente, por enquanto, são apenas online, ok? O que mais é possível? E aí, esse fim de semana, independente de onde você esteja no mundo, você pode estar conectada com a gente. Com o horário do Brasil, das 10 da manhã em diante, sábado, domingo, e segunda e terça, 7h30 da noite. Então, meu amor, quem escolher, bora para essa classe. Lu maravilhosa, gratidão, meu amor, gratidão pelo presente de você, gratidão por estarmos criando esse negócio juntas. E o que mais tem para nós a partir disso? O que mais é possível? O que mais é possível, amores? Lu, gratidão, até sábado. Pessoal que escolher até sábado, um beijo e bora, bora, bora.